Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Vamos lá, vamos dar início a mais uma aula de escola dominical aqui na classe de jovens. Bacana. Bom, primeiramente quero agradecer, a vocês porque foi muito legal, Logo que concluímos a aula no domingo passado, vocês acabaram colocando ali suas opiniões, reflexões, estudos e todo mundo colaborou, né? E cada ponto ali que vocês colocaram, cada argumento, né, veio a engrandecer a aula e aquilo fez parte de um pequeno quebra-cabeça, né? Que aí juntando a gente tem um todo de conhecimento, né? Onde todo mundo pôde contribuir, cada um com a sua opinião e essas pequenas partes, né, construíram um entendimento maior, né, sobre o assunto que a gente ali discutiu. Então foi muito legal, fiquei muito feliz mesmo que todos vocês participaram, né, e engrandeceram a aula. Mas vamos lá, vamos começar a nossa aula, mas antes, né, vamos fazer uma oração, tá? Peço para que você dê um pause aí no vídeo agora, né? Baixe sua cabeça, entre em atitude de oração, né? E que Deus possa nos iluminar, né? E nos trazer palavras sábias, né? E que nosso coração possa estar sensível, né, a essas palavras, esses ensinamentos e que a gente possa colocar em prática, tá bom, pessoal? Faz a sua oração aí, vou fazer a minha aqui, tá bom? Logo, logo a gente volta. Amém, amém, amém por todas as orações aí, pessoal, bacana. E vamos lá, vamos dar início então à nossa aula, né? É, nossa aula número 4, tá? Qual é o título da nossa aula? A quebra da aliança, Israel desorientado na terra prometida. Poxa vida, o que aconteceu, né? Porque a gente acabou a aula 3 num clima bem bacana, né? O pessoal ali, Josué, né, estava ali renovando a aliança com o povo, né? Sendo ali um instrumento de Deus. Na verdade, Deus estava, né, renovando essa aliança. E o povo dando uma resposta é, muito bacana, né? O pessoal ali exaltando, clamando e dizendo, né, que o Senhor Deus era o Deus deles, né? E que eles ali prometiam ser fiéis às Escrituras e servir a esse Deus, né? Com muito louvor, com muito amor. Aí o que aconteceu? Por que quebrou essa aliança, né? Já estamos dando aqui um spoiler, né? Do que acontece, né? Então a gente acabou a aula num clima muito gostoso e agora a gente, poxa, né? Eu pelo menos imaginava assim uma continuidade, né? Naquele clima alegre de louvor, adoração, exaltação, exortação a Deus. E a gente tem esse título que já nos entristece, né, de cara, porque gostaríamos que o povo estivesse lá, né, servindo a Deus. Então, o que aconteceu? Por que eles quebraram a aliança? O que aconteceu? Esse vai ser o nosso momento aqui de estudo, tá? Mas antes, eu quero pedir para vocês, para a gente seguir lá para Êxodo. A gente vai ler Êxodo, tá? Êxodo, capítulo 34, dos versículos 10 ao 17. Você lê aí, tá? Dá um pause no vídeo, lê o texto, que é muito importante para a gente entender o que aconteceu, beleza? Êxodo capítulo 34, versículos 10 ao 17. Pessoal, antes da gente entrar em qualquer tipo de reflexão sobre esse texto, é importante que a gente posicione ele na ordem cronológica dos fatos, tá? O que acontece? Nós estamos hoje no capítulo número 4, na aula número 4, né? A quebra da aliança. Importante que esse texto de Êxodo não foi dito neste momento, tá? É um texto que nos esclarece muito o porquê que houve a quebra da aliança, mas ele não foi dito neste momento. Também não foi dito lá na aula número 3, a aula passada. Se a gente tivesse que colocar esse texto em algum momento dentro dessa aula, que ela tem seguido uma cronologia interessante, seria na aula número 2, na aula do Lincoln. Neste momento, eu sei que está todo mundo assim, ó, pensando, aula 2, 14 dias atrás, o que o Lincoln falou, o que o Lincoln falou. Então,
A gente já com 14 dias, a gente já tem uma dificuldade em puxar isso pela memória, né? Agora imagina lá que se passaram-se anos, né, de quando Deus usou Moisés para proferir essas palavras, até de fato a entrada do povo na terra de Canaã. Não que isso tenha sido uma desculpa, porque Josué, um pouco antes de morrer, relembrou essas palavras, a gente vai ver isso para frente ali, relembrou essas palavras, né? Então, o que que esse texto está dizendo? Então, Deus está dando as primeiras orientações de como que o povo deveria ocupar a terra prometida, a terra de Canaã. Vou fazer aqui um breve resumo, não vou ler de novo, né, sobre esses versículos, né? Então Deus está falando assim, ó, conforme vocês, povo, avançam sobre a terra prometida, eu, né, no caso esse eu é Deus, né? Então Deus estaria expulsando os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heteus, muito claro. Povo, avance. A expulsão eu faço. Claro que o povo ia estar lá lutando, tinha muito esforço disso tudo, mas o que, que Deus estava dizendo? Cara, faz o trabalho de vocês e deixa o resto comigo. Muito claro. Às vezes, quando a gente tem uma dificuldade pela frente, tudo que a gente quer ouvir é isso aí, né? Não, vai lá e faz o que você tem que fazer, deixa o resto comigo, ó, eu garanto. E era isso que Deus estava falando lá pro povo. Era só fazer isso, né? A outra recomendação que Deus dá é: não façam acordos com o povo local. Isto é uma armadilha para vocês. Então lá atrás Deus já falou: não façam acordo. Derrubem os altares a Baal, né? Não, tudo que tiver de referência a deuses lá de madeira, de metal, derrubem todos esses ídolos, não deixem nada de pé, né? Extermine as práticas pagãs, né? E mais uma vez Deus fala assim: a terra é de vocês, não façam acordo. Mais uma vez Deus está falando assim: não façam acordo. O que Deus está dizendo aqui, ou o que o povo deveria ter entendido, é o seguinte: gente, tá tudo muito fácil, é só fazer o que está aqui escrito e o resto é por conta. Então, duas vezes Deus fala assim: não faça acordo, porque isso é um erro grotesco. Um erro tão grande como se a gente estivesse assistindo o videotape da final da Copa do Mundo de 94 e fosse acreditar que chegasse alguém e falasse para nós assim: ó, tá vendo esse pênalti aí que o Baggio vai bater? Ele vai fazer o gol e vai mudar toda a história e a Itália vai ser campeã. Não adianta, gente, a gente já sabe o resultado. E Deus estava dizendo isso para o povo lá: vocês já sabem o que vai acontecer. Então, só cumpram. Então, era uma tremenda falta de bom senso não seguir essas orientações, era muito claro. Tanto é que Deus abre esse texto falando que esse povo iria ver maravilhas, né? Que Deus ia fazer tremendos milagres que justificariam todo o amor que Deus tem por esse povo, né? E que todo mundo perceberia que esse povo era um povo eleito. Mas eles tinham que cumprir essas ordens. Aí o que acontece? Vamos lá para Juízes, tá? Agora é um texto longo, Juízes, capítulo 1, tá? Do versículo 16 até o capítulo 2, versículo 23. É longo, faz a sua leitura aí, dá um pause no vídeo, faz a sua leitura e a gente volta em seguida aqui, tá bom? Depois de lermos, né, esse trecho de Juízes, qual a conclusão que a gente chega, né? Que o povo não seguiu as ordens que foram dadas lá em Êxodo. Se a gente for ver o que aconteceu ali, olha só. Tribos ali de Manassés, Efraim, Zebulon, Naphtali, expulsaram apenas uma parte dos cananeus que habitavam ali as suas terras. Outra parte, o que o pessoal fez? Vamos se sujeitar aqui ao trabalho forçado. Aí lembra o que Deus tinha falado? Não faça um acordo. Então chegaram lá, não vamos matar vocês aqui, mas vocês vão ter que trabalhar pra gente, né? Já começou a dar errado ali. Aí teve a tribo de Asser. Foi pior ainda, tá? Porque além de não ter expulsado,
o povo, não colocou eles em trabalho forçado, entendeu? E o que eles fizeram? Começaram a viver juntos. Então, este foi o grande problema para que tenha ocorrido a quebra da aliança. Só que assim, lembra que eu falei para você, Êxodo foi falado lá atrás, passou-se muito tempo e tudo mais. Agora vem um fato importante aqui. Como a gente está colocando tudo em cronologia, veja só, quando teve a renovação da aliança, Josué já tinha alertado o povo para isso. Por quê? Porque eles já tinham feito isso, já estava errado. Alguns já tinham, né, meio que conquistado os territórios. Josué percebeu que não estava ocorrendo de forma como ele imaginava. Então ele pede para o povo para que relembre o que Deus falou lá em Êxodo, faz a renovação da aliança com o povo diz claramente a Josué, Josué, a gente está com Deus, Ele é o nosso Senhor, estamos aqui. Logo na sequência, Josué vem a falecer e o povo não cumpre o que tinha falado ali na renovação da aliança. Continua vivendo com os cananeus, fizeram os acordos e houve a grande quebra da aliança. Olha só. Então, vamos voltar ali um pouquinho antes da renovação da aliança. Aula número 3, que foi a renovação da aliança, está lá no capítulo 24. Vamos lá, abre lá em Josué, capítulo 23, tá? Vamos ler a partir do versículo 5, tá? Vou ler com vocês aqui. Abre aí. Vou dar um tempinho, hein? Se você não abriu ainda, dá um pause. Aí agora, e a gente continua, beleza? Então vamos lá. O Senhor nosso Deus fará com que essas nações fujam de vocês e as expulsará para longe. Ou seja, já tinha falado isso em Êxodo, né? Josué só está relembrando. Vocês tomarão posse das terras dessas nações como o Senhor nosso Deus prometeu. Sim, era a promessa lá atrás. Por isso, se esforcem para obedecer fielmente a tudo que está escrito no livro da lei de Moisés. Não desprezem nenhuma parte desta lei, para que assim não se misturem com esses povos que ainda vivem entre vocês. Também não fale o nome dos seus deuses, nem jurem por eles, não os adorem, nem se curvem diante dele. Fiquem ligados a Deus, o Senhor, como vocês têm ficado até agora. O Senhor expulsou os povos grandes e fortes para longe, até agora ninguém conseguiu resistir a vocês. Né? E ali continua. Ou seja, José já estava percebendo que o negócio não estava caminhando muito bem ali. Então ele, por favor, vamos reforçar o que está lá em Êxodo. Então isso ter ocorrido há muito tempo lá atrás não foi a desculpa para eles não cumprirem essa parte. E o que aconteceu, pessoal? Né? Por que Deus daí ficou, talvez assim, muita gente pensa, então foi Deus que quebrou a aliança, porque não cumpriram o que Deus tinha pedido. Será que eles não tiveram dó desse povo e quiseram viver junto com eles? Agora vem um ponto importante aqui, que é uma questão que a gente vive nos dias atuais. Por que Deus não queria que o povo de Israel tivesse qualquer tipo de contato com esses pagãos? Um dos maiores receios era assim, primeira coisa, começa a conviver pessoas, vai haver relacionamentos, né? Filhos de Israel provavelmente se casariam com as moças ou homens pagãos, né? E haveria uma grande mistura de culturas ali, e essa mistura iria ser prejudicial a, ao fortalecimento da palavra de Deus. Deus pede para que não se façam acordos exatamente porque Ele conhece o homem e a nossa capacidade. Porque assim, se Israel fosse forte o suficiente para que ela influenciasse esses pagãos e os convertesse,
né? Ok, talvez Deus não teria deixado essas leis. Mas Deus sabia que ia ser muito difícil, por isso pediu, não façam acordo, de forma alguma. Gente, faça o objetivo de vocês, caminhe, avance, eu vou dar vitória, mas não façam acordo. E o que o povo fez? O povo começou a viver com os pagãos. E dito e feito, entre ser influência ou influenciado, acabou que, claro que, como a gente tem vários povos, tem gente que é mais forte e consegue resistir a qualquer tipo de influência. Aí teve gente do povo de Israel que não conseguiu. E aí começou a se ter práticas pagãs. Então Deus não quebrou a aliança, quem quebrou a aliança foi o povo. Por que isso é importante no dia de hoje? Porque hoje estamos vivendo a mesma coisa. Nada diferente. Nada. Se a gente pensar assim, a gente está no mundo onde todo mundo, onde ao nosso redor existem inúmeras práticas pagãs. Inúmeras. Né? Pecados a toda a nossa volta. A gente tem medo de mandar os filhos para a escola porque eles vão ter contato com uma cultura totalmente avessa, né, aos nossos princípios, do que a gente vê na igreja. Uma cultura distorcida, pessoas tentando trazer de forma tentando mascarar, tentando maquiar algumas questões pagãs, como o homossexualismo. Não, o homossexualismo é bom, é isso, é aquilo. Isso é só um dos exemplos, tá? Só um. Inclusive hoje estava vendo um vídeo de um pastor aí, e ele falava exatamente sobre isso. Que em vez do povo evangélico ser a influência, a gente está sendo influenciado. E aí estão se abrindo igrejas que a prática do homossexualismo é permitido, porque Deus é amor, então tem que ser aceito e tudo mais. Estamos se abrindo. Então, toda vez que tem um problema que não é resolvido, você abre uma igreja sobre aquele assunto. E daí tudo se resolve. É exatamente o que aconteceu lá atrás. Tem diferença nenhuma. Nós estamos num mundo, nós estamos num povo, né? Onde, primeiro, assim, a gente tem que fazer influência, a gente tem que influenciar isso daí, a gente tem que levar a palavra. Mas se a gente não conseguir levar a palavra para essas pessoas, se a gente perceber que essas pessoas realmente não deram ouvidos ao que você disse, ao que você, a palavra de Cristo salvo na cruz, do caminho de fé, de esperança, gente, não dá para fazer acordo com esse tipo de gente. Eu tenho até medo, né? Porque isso aqui tá indo para a internet. De repente isso aqui pode ser até mal interpretado. Infelizmente. Porque o mal ele só fica ali esperando para fazer a má interpretação do que a gente fala. É muito arriscado isso, né? Porque dá a impressão que a gente está sendo conservador, que nós estamos defendendo uma bandeira da opressão, que estamos fazendo exclusão de pessoas. Não é nada disso. Você que participa da aula, que é de uma igreja, você sabe. Nossa igreja é aberta a todo mundo. É pública. Não agora, né? Obviamente, por causa da questão da quarentena. Mas qualquer pessoa pode entrar, assistir um culto nosso. Agora, não quer dizer que a gente concorde com aquelas práticas. Né? E assim, eu usei o exemplo do homossexualismo, é só um. Tem vários. Né? Hoje está comum. Gente, isso é sério. Assim, eu sei que vocês são jovens, ainda estão. Alguns já estão constituindo a sua própria família, alguns ainda, né, estão nesse processo. Mas hoje é comum, é normal que o homem tenha uma amante, que o homem tenha outra família. E às vezes isso está sendo aceito na igreja. Ah, mulher trair. Não, normal.
Então foi só um dos exemplos, né? Só um dos exemplos que existe por aí. Então o que aconteceu lá atrás, que foi essa quebra da aliança, exatamente porque o povo foi influenciado pelo pecado, né? Eles não conseguiram resistir, não escutaram a palavra de Deus, que era firme. Quando a gente lê, é meio dolorido, né? Essa palavra assim, expulse os povos aí, não deixe nada de pé deles. Derrube tudo que eles têm ali de prática pagã, de culto a Baal, derrubem tudo. É, claro, não devemos entender isso de uma forma. Não estou pedindo para ninguém aqui entrar em qualquer outro tipo de templo que não seja da nossa religião e sair quebrando tudo. Mas a palavra de Deus lá atrás ela é muito forte, é muito impactante sobre isso. Claro que a quebra hoje é outra, né? A quebra hoje, eu acho que todo mundo é consciente disso, que a quebra hoje é a quebra de relacionamento, né? Ou seja, não posso permitir que isso entre dentro da minha casa. Quais são os canais? Celular, TV, né? Internet. Há canais que a gente não consegue resistir. Por exemplo, hoje, dentro da faculdade, ó, todo mundo tem que ir para uma faculdade, tem que ir para uma universidade. A gente tem que passar por isso. Conheço muitos casos de pessoas cristãs que foram para a faculdade e lá tiveram contato com uma cultura extremamente agressiva, né, aos princípios cristãos. E a gente tem que ser forte ali. É essa resistência, é essa quebra que é falada ali, essa quebra de paradigmas, que seria exatamente de forma não literal, mas simbólica ali, que seria derrubar os templos aos deuses pagãos, derrubar as imagens, os ídolos, a Baal. É isto. E essa grande lição assim, que a gente tem que entender, que a gente está hoje vendo a história do que aconteceu do povo lá, mas que esse momento histórico hoje é totalmente atual. Nós estamos inseridos nesse cenário caótico de guerra. Mas felizmente, tem um Deus que fala assim: avance, leve a palavra. Eu, teu Deus, vou derrubar os amorreus, os heteus, os cananeus. Então assim, gente, seja firme. Por mais que às vezes a gente tenha que ser chacota, por exemplo, numa faculdade, todo mundo ri da nossa cara, entendeu? Ou no trabalho. Não, a galera do trabalho aqui vai sair, vai se divertir, cada um vai ficar com uma menina aí na noite. Ah, mas eu sou casado. Não, mas tá aí, todo mundo e tá indo. Tem que ser firme, tem que ser forte. É isso que Deus está falando. Vamos avançar no Evangelho. Vamos avançar nos princípios cristãos. Vamos avançar na defesa da palavra. O resto, Deus vai conquistar para nós. Deus vai nos usar como instrumentos da sua vitória. E, através disso, a gente vai conseguir, sim, fazer com que a gente deixe de ser influenciado para influenciar, né? Se a gente olhar bem como eram os evangélicos há um tempo atrás e como eles são hoje, a gente vê que realmente muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Algumas boas, outras ruins, vai depender de cada contexto, mas o que mais complica é a gente ver que, que essas bandeiras que se levantam às vezes, de amor, de aceitação, a gente está aceitando coisas que não são corretas. São coisas que Deus deixou muito claro para nós que não eram corretas. Né? Veja bem, nós não vamos fechar a porta para ninguém, mas a gente não precisa concordar com essas práticas. O irmãozinho quer vir na igreja e tal. Vamos trabalhar o coração e a mente dessas pessoas, né? Para que a gente possa deixar de ser influenciado e nos torne influência. Esse é o ponto principal. Josué,
tá? Foi um líder muito importante, né? Ele, enquanto esteve à frente do povo, ele conseguiu segurar o povo, na grande maioria das vezes, dentro dos caminhos do Senhor, né? Com a sua mão forte, com a sua liderança, né? Tanto é fato isso, e a maneira como ele era abençoado, iluminado por Deus, que ele acaba percebendo que está chegando o seu momento, que ele já está com a idade avançada, que ele não vai ficar muito tempo por ali, e que carecia de uma renovação ali da liderança, que não existia, né? Então o que Josué faz, né? Ele é usado por Deus, ele relembra lá o texto de Êxodo, faz a renovação da aliança, e dito e feito, né? Logo em seguida, ele vem a falecer, o povo fica sem uma liderança forte, ou seja, ficou todo dividido, né? Cada líder ali da sua tribo, né? Não tinha mais uma liderança única, e os princípios de Deus foram enfraquecidos. Foram enfraquecidos porque o povo foi fraco, fez os acordos, né, com os pagãos. E dentro dessa fraqueza foram todos influenciados, em vez de serem influência, né? Mas sempre fazendo paralelo, né, entre o que ocorreu no passado com os tempos de hoje, isso é muito importante, porque a liderança ela tem que ser firme. Então, não adianta a gente reclamar do nosso pastor, o nosso pastor é muito rígido, é muito duro. Essa é a função do pastor, né? Ser firme. Porque se for uma liderança fraca, uma liderança que a ovelha faça o que quiser da sua vida, aí sim a gente está abrindo a porta para que essas práticas pagãs cada vez entrem mais dentro da igreja, e a gente vai fazer o que o povo lá atrás fez, os acordos com os canadenses. Não, vem, pode viver aqui do seu lado, pode trazer o pecado aqui do lado, aqui na frente dos meus filhos, não tem problema nenhum, não. Porque Deus gosta de todo mundo, a gente ama todo mundo, e você pode fazer suas práticas aqui. Totalmente errado, gente. Isso é totalmente errado. A gente tem que combater isso. E liderança forte, rígida, é importante para isso, né? Uma casa onde o pai é fraco, a tendência é que os filhos caiam em pecado muito mais rapidamente. Então nossa igreja, né, graças a Deus a gente tem o pastor Júlio, que é uma pessoa íntegra, né, nos caminhos do Senhor. Mas é importante a gente ter esses conhecimentos, né, a gente saber e cada vez mais dar força ao pastor Júlio para que ele, né, continue firme, né, nas suas convicções, na defesa total da palavra de Deus. Isso é muito importante para que a gente possa manter, né, essas influências pagãs afastadas da nossa igreja, certo? E aí, assim, o que aconteceu? Sem a liderança de Josué, o povo ficou ali e veio a quebra da aliança por parte do povo e não por parte de Deus. Isso é muito importante, porque Deus nunca quebrou a aliança. Quem quebrou foi o povo, que não seguiu as recomendações que foram dadas, né? Deus, né, deixa que Israel, infelizmente, passe por sofrimento. Israel começa a sofrer as consequências da sua decisão, as consequências de viver com o pecado. Isso é muito amargo, né? O que aconteceu lá? Israel passou pelo exílio, por sofrimento, por dificuldade, por fome. E aí a gente olha para o mundo de hoje, o que a gente vê? É Covid, é crise, é guerra se aproximando. E aí as pessoas se perguntam por que disso. E aí as pessoas falam assim: ah, Deus, será que Deus está olhando realmente pela gente? Por que todo esse mal está acontecendo? Gente, esse mal está acontecendo resultado das nossas práticas. Infelizmente. Cabe a nós fazer a nossa parte, lutar contra o pecado, lutar contra essa influência. Assim, gente, para nós é muito claro as coisas que acontecem, né? Hoje, se a gente faz esse paralelo do que passou o povo lá de Israel, né? Por esse exílio, por essa dificuldade, né? E lá atrás, tá? Lá atrás acontecia exatamente isso. Aí o que acontecia? O povo de Israel, era uma sequência. O povo de Israel, eles iam lá, quebravam aliança, faziam práticas pagãs,
caíam em pecado, aí vinha o sofrimento, aí vinha o arrependimento, aí eles voltavam por caminho do Senhor, aí tudo melhorava. Aí quando tudo estava bom, de novo, acaba, né, ia passando geração de geração, aí estava tudo bom, tudo maravilhoso, né, tava indo bem, aí de novo eles caíam em pecado, eles aceitavam as práticas pagãs, e assim ia. E isso era um ciclo. Esse ciclo parece-me que está até hoje, pelas coisas que a gente vê, né? Chegamos então, pessoal, ao fim de mais uma aula, né? E aula muito importante sobre a quebra da aliança. Até determinado ponto a gente aprendeu ali que Josué conseguiu segurar o povo, né, por um tempo. E depois, na sua ausência, o povo caiu, né, nas práticas pagãs e houve a quebra da aliança por parte dos homens, né, em relação a Deus. Assim, é importante que a gente tenha uma liderança forte, firme, conforme eu falei anteriormente. Né, graças a Deus a gente tem aí, né, o pastor Julio. Mas mais importante, gente, a gente ter as convicções nossas. É o mesmo momento que nós estamos vivendo, né? A gente não tem mais o contato com a igreja, não está lá mais todo dia. Então, obviamente que o nosso líder, nosso pastor não está mais presente, não porque ele quer assim ou porque nós queremos assim, é por uma ocasião, né, por uma situação que não cabe a nós, mas poderia ser de outra forma, porque muitos cristãos acabam sendo um dentro da igreja e outro fora. Então, ele viaja, então eu tô lá longe, posso fazer o que eu quiser. É errado, né? É importante a gente ter os heróis da fé, é importante a gente ter a liderança firme, seja os heróis da fé lá do passado, né? Ou sejam líderes importantes atuais, mas nós temos que ter convicção do que é estar na presença de Deus e levar isso em todos os lugares em que caminharmos, né? Isso é muito importante. Porque só assim, porque hoje a gente sabe que a gente não vive numa bolha. Então a gente vai ter o contato com o mundo. Lá atrás, né, existiu essa possibilidade. O povo poderia ter expulsado todos os pagões ali e ter feito uma nação totalmente pura, mas não ocorreu dessa forma. E hoje a gente não tem mais como separar. Eu não posso, eu vou trabalhar num lugar onde só tenha cristão, ou eu vou no supermercado onde só tem cristão. A gente vai ter essas práticas. A gente vai encontrar gente no trânsito, no trabalho, na escola. Os nossos filhos vão para a escola e lá vão encontrar pessoas pagãs. Então a gente tem que, primeira coisa, entender, orientar, né? E ser forte. Porque não adianta a gente só falar e na hora que é com a gente ser fraco. Então, queridos, essa é a grande questão aí da nossa aula, é permanecer firme na palavra de Deus, né? Eu acho que é importante. Como reflexão aí para o nosso domingo, né? Eu gostaria que vocês fizessem um link com os dias atuais, né? Trouxesse quais são essas práticas pagãs, o que nós temos aceitado, né, de errado dentro da igreja e que isso está se tornando comum. Faz aí seu comentário pra gente, tá bom? Um bom domingo a todos, um bom almoço a todos e a gente se encontra lá no WhatsApp, tá bom?